Você passa a ouvir Bate-Papo Interativo. Música, atualidade e a sua participação. Direção e apresentação, Pastor Davi Germano. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão conosco pela rádio conectadoscomdeus.org. Que bom estarmos neste momento dando abertura a mais uma edição do programa Bate-Papo Interativo. Que bom estarmos juntos com vocês. Desejamos que o Espírito Santo possa fazer parte da sua vida, da sua experiência cristã nessa noite. Que todos nós possamos receber as ricas bênçãos de Deus. A você de perto e de longe, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço e desejamos que o programa desta noite seja uma bênção. A você também que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, sejam todos bem-vindos. Nosso programa de hoje está bom demais. Nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto do seu interesse, do interesse da sociedade, do interesse da igreja, e você deve ficar atento, porque hoje temos muita coisa boa para você e também uma convidada muito especial participando do bate-papo interativo desta noite. Para nossa reflexão e oração, eu gostaria de deixar com todos vocês o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E a palavra de Deus diz assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Neste momento, nós iremos orar ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela tua misericórdia e por esta oportunidade de estarmos em mais uma edição do Bate-Papo Interativo. Desejamos que o Espírito Santo possa estar com cada um dos nossos ouvintes e internautas, que possamos receber as tuas bênçãos e saber como levar mais almas aos pés da cruz. São bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos são muito bem-vindos nesta noite. Hoje nós temos uma convidada muito especial e eu já quero dizer para você que você pode deixar os seus comentários no chat, tanto do YouTube como do Facebook, da nossa programação de hoje. A sua opinião é muito importante para a gente. Os nossos ouvintes que nos ouvem pelo site radioconectadoscomdeus.org ou pelo aplicativo, podem também colocar os seus comentários no chat do aplicativo. E temos os nossos ouvintes também que participam conosco através do grupo do WhatsApp do Bate-Papo Interativo. Então você também pode colocar os seus comentários que nós estaremos considerando durante toda a nossa programação. Nesta noite, eu tenho a alegria de ter participando conosco do Bate-Papo Interativo a irmã Elaine Tuleu, que é departamental infantil da Associação Paulista. Irmã Elaine, seja muito bem-vinda, muito obrigado por haver aceitado o nosso convite, por estar conosco nesta noite. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Bem, começando, irmã Elaine, o nosso programa, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto intrigante, um assunto que mexe com a igreja, um assunto que mexe com a sociedade moderna. E nesta noite nós vamos falar sobre evangelizar crianças, que nós cremos que é o objetivo da igreja. Sem esse objetivo, a igreja também não tem razão de existir, pois nós sabemos que o evangelho é a mola mestra que guia a igreja. Irmã Elaine, você já exerce o ministério infantil já faz muito tempo. Eu queria que a irmã contasse um pouco pra gente. Tem muita gente que talvez não seja da minha geração, e eu tive a oportunidade de acompanhar a irmã. Eu me lembro da irmã lá na Vila Matilde quando eu tinha 10 anos de idade, em 1990. E muitas pessoas não acompanharam, não conhecem um pouco sobre a história da irmã Elaine. Então, irmã Elaine, eu gostaria que a irmã contasse um pouco sobre sua história, nos contasse um pouco sobre a sua infância, o que te influenciou durante a sua vida que fez a irmã se apaixonar por crianças.
Obrigada, boa noite a todos. Bom, eu Bem, pessoal, parece que nós tivemos um problema de conexão com a irmã Elaine Tuleu. Gostaria de que os nossos internautas colocassem se estão nos ouvindo bem, se realmente a imagem está boa, o áudio está bom. E parece que houve algum problema de conexão com a irmã Elaine Tuleu. Hoje, falando sobre educação, sobre a educação cristã, especialmente como evangelizar crianças. Neste momento, nós temos várias pessoas participando conosco. Acredito que a irmã Elaine vai entrar novamente aqui conosco. A nossa produção já está tentando um novo contato com a irmã Elaine. Foi algum problema de conexão, ela estará voltando. E nós queremos dizer para todos vocês que vocês podem deixar os seus comentários. Você teve alguma professora de crianças que te influenciou, que te impactou, que fez a grande diferença na sua vida? Você teve? Então, você coloque aqui no nosso chat. A irmã Elaine já está entrando novamente. Irmã Elaine, tivemos um pequeno problema de conexão, mas a irmã está de volta e gostaríamos que a irmã contasse para a gente como foi a sua infância e o que te fez se apaixonar por crianças. Eu já nasci, como eu estava dizendo, né? Eu tive o privilégio de nascer numa família cristã, né? Os meus avós eram pastores, o meu pai é pastor, e eu fui criada numa igreja pequena, onde tinha poucas crianças. Mas quando eu tinha 12 anos, eu já comecei a trabalhar como professora da escolinha, né? Eu tive, assim, algumas pessoas que eu admirava muito e que indiretamente me influenciaram bastante, que é a irmã Sônia Regina de Jesus, né? Ela é professora das crianças até hoje. Irmão pastor Antoninho Pinto, que ele contava aquelas histórias maravilhosas, né? Para os adultos, para as crianças, e isso me influenciou bastante a querer contar histórias igual ele contava, né? Então eu comecei assim, a trabalhar com crianças indiretamente, novinha, ainda na escolinha, e fui trabalhando. Quando eu tinha 18 anos, o irmão Matheus Souza me convidou para fazer uma conferência infantil no Rio de Janeiro. E quando eu fui lá, tinha mais de 100 crianças, umas 150 crianças. Era uma conferência de final de semana, era sexta, sábado, domingo, mas eu acho que era antes, acho que era quinta, sexta, sábado e domingo. E, inclusive, uma dessas crianças era o pastor, o marido da Érica, que ele era criança naquela época, né? O Matheus Júnior. E aí eu me apaixonei por isso, eu vi as crianças assim, brilhando o olhinho na hora da historinha, querendo participar de todas as atividades, participando de tudo e não querendo que acabasse o culto. Então isso me influenciou bastante a me apaixonar por esse trabalho. E aí quando eu tinha 21 anos, aí já fui trabalhar no departamento, o primeiro departamento infantil do Brasil, na União Sul, né? Eu fui departamental. Então aí eu fiz um curso de evangelismo infantil na PEC, e aí sim, já comecei daí para frente, não parei mais, até hoje. Que bênção, irmã, que linda história. Tua irmã já com 21 anos de idade, a irmã já começou a exercer o seu ministério. Irmã Elaine, quando foi que a irmã percebeu que realmente Deus havia te chamado para trabalhar com crianças? Todos nós, em alguma fase, existe aquele momento em que vem aquela convicção, vem aquela certeza e a gente sente, não, Deus me chamou para isso. Quando foi que a irmã realmente percebeu que Deus te chamou para trabalhar nesse ministério fantástico que é o ministério infantil? Olha, irmão, eu, assim, quando eu fiz aquela conferência para crianças no Rio de Janeiro, eu senti que esse era um trabalho que eu queria seguir, né?
trabalhar em prol das crianças, mesmo voluntariamente. Comecei a fazer trabalhos nas praças públicas, comecei a ir nas comunidades, fazer culto dentro das casas que tinham crianças, em aniversários de crianças que não eram evangélicas, eu levava o meu flanelógrafo e no meio da festinha era estranho, todo mundo comendo carne, tocando música assim, que não eram músicas cristãs, né? E aí eu montava ali o meu flanelógrafo e as crianças se reuniam ali. Então eu vi que eu gostava muito disso. Mas quando eu fiz o curso na APEC, foram 2 anos de curso de evangelismo infantil, no último dia, quase nos últimos dias, um pastor que fazia parte desse ministério, né? Ele fez um apelo. Estávamos todos os que tínhamos feito o curso, devia ter umas 80 pessoas, e ele falou assim, olha, eu vou fazer um apelo aqui, mas eu só quero que responda ao apelo quem de coração aceita. Então está aí a experiência da irmã Elaine Tuleu sobre como evangelizar crianças. Ela já foi chamada por Deus desde bem jovem, que ela gosta de mexer com crianças. Deus trabalhou grandemente na sua vida, no seu ministério. E ela, aos 21 anos de idade, ela percebeu que Deus havia chamado para esse ministério, para esse dom tão especial. Inclusive, eu fui influenciado grandemente pelo ministério da irmã Elaine Tuleu. Eu me lembro que quando os meus pais voltaram do exterior para o Brasil, no ano de 1990, nós éramos bem pequenos, e quando chegou no Brasil, em São Paulo, na igreja da Vila Matilde, então naquele momento a pessoa com quem eu me deparei naquela idade de 10 anos foi a irmã Elaine Tuleu, promovendo aquelas grandes conferências infantis. Eu lembro que eram as conferências que lotava de criança, existiam aqueles grandes congressos infantis, então era algo fantástico que atraía as crianças. E como a própria irmã Elaine Tuleu ela acabou de dizer, ela também foi muito impactada. Ela foi impactada, todos nós somos impactados por alguém. Então eu lembro que na minha infância, lá na Vila Matilde, a irmã Elaine, a maneira que ela contava as histórias da Bíblia, a maneira que ela usava a didática, que ela não tinha essa didática, ela tem essa didática. Então a maneira com que ela prega para as crianças é algo fantástico, é algo que nos impacta bastante. Isso é muito importante. A irmã Elaine também já está de volta. Irmã Elaine, houve algum problema na sua internet aí, mas irmã Elaine, a irmã estava falando então sobre o ministério infantil, a maneira que Deus tem trabalhado na sua vida, a maneira que Deus te chamou. Se a irmã pudesse repetir um pouquinho para que todos os nossos ouvintes e também internautas, telespectadores possam entender. Sim, desculpa. Então, aí quando eu fiz esse curso na PEC, quase no último dia, o pastor fez um apelo e pediu que se levantasse aquelas pessoas que prometiam diante de Deus trabalhar em prol do evangelismo infantil aonde Deus chamasse para o resto da vida. Ele falou, só levante quem consegue prometer e cumprir. E aí, daquelas 80 pessoas mais ou menos que estavam ali, levantamos 5. E eu fui uma das que levantei. Ali eu senti meu chamado. Ali eu prometi a Deus que dali para frente eu ia trabalhar com o prol das crianças. Essa Bíblia aqui é a Bíblia que eu estava no dia. Essa Bíblia antiga, irmã. E aí ela tem atrás, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ela tem a promessa que eu fiz. Eu vou ver se eu consigo pôr aqui para os irmãos verem. Deixa eu ver. Dá para ler? Sim, nós não conseguimos ler 100% perfeitamente, mas a gente está vendo que existe aí um
uma escrita com uma assinatura. Se a irmã puder ler para que todos possam... Uhum. Eu pus o celular, por isso está meio inconstante, porque não sei o que aconteceu no computador, então, desculpa, eu estou com o celular. Diz assim: hoje, dia 10 de outubro de 1991, eu dei a minha vida a Jesus Cristo para servi-lo entre as crianças, onde quer que ele desejar. E aí eu assinei. Que bênção, irmã. 1991. Isso, daí para frente eu senti que esse era meu chamado. Nossa, muito interessante, irmã, a sua experiência, né? Cada um de nós temos um chamado de Deus. E Deus também chamou a irmã de uma forma surpreendente, de uma forma fantástica. Cada um, Deus deu um ministério. E o ministério que Deus deu para a irmã Elaine foi o ministério infantil, trabalhar com crianças. Agora, irmã Elaine, responde uma pergunta para a gente. Nós vivemos hoje numa época em que tantos atrativos para as crianças, e nós percebemos que a Bíblia ela tem sido deixada de lado na vida das crianças, inclusive nos Estados Unidos, que é um país evangélico. Antigamente se usava a Bíblia, hoje também a Bíblia não está sendo praticamente usada nas escolas. Irmã, qual que é a importância da Bíblia na evangelização de crianças? Irmão, a Bíblia ela é perfeita para ensinar, né? Então, ela é um manual. Ela serve para as crianças aprenderem, ela serve para os professores também ensinarem, para aprender a ensinar, né? A Bíblia ensina o professor a aprender a ensinar. Serve para os pais aprenderem a educar a criança, serve para os pastores, para os obreiros aprenderem a trabalhar também com as crianças, né? Então, ele serve inclusive para o membro da igreja, para o interessado, né? Então, ele serve tanto para o agricultor como para o executivo. A Bíblia é um manual perfeito, que, se usado corretamente, ela pode trazer muitas bênçãos e ensinamentos para as crianças, né? É verdade, é verdade. Nós vemos que a Bíblia, irmã, é o livro dos livros. E o que nós sentimos hoje é que muitas crianças não conhecem histórias da Bíblia, muitas crianças não leem a Bíblia, e isso é um grande perigo para a vida espiritual, não só para a vida espiritual, mas para a sociedade, e também um grande perigo para a igreja. Inclusive, irmã Elaine, nós temos aqui algumas manifestações também de vários ouvintes internautas que estão acompanhando a gente. Temos aí, por exemplo, o Valdenor, isso mesmo, Valdenor de Souza, dando boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Temos também conosco a irmã Maria José Damasceno, também desejando uma boa noite. Também temos aí a irmã Elisângela Farias aí acompanhando a gente. Que bom ter a interação de todos. Temos aqui a Cici dando boa noite também para todos os nossos internautas. Vamos ver quem mais. Maria Luísa Nascimento Silva também dando boa noite. Francisca de Oliveira. Aqui temos também a Maria José Damasceno dizendo maravilha, Senhor. Creio que está dizendo do programa de hoje. Temos aqui conosco também a Maria Luísa do Nascimento. Então ela diz assim: gosto muito do trabalho da Elaine. Deus abençoe muito esse dom maravilhoso. Quem mais? Quem mais? Tem mais gente, irmã Elaine. Edilene Santos, boa noite a todos. Ela diz que nos ouve de Atibaia, São Paulo, acompanhando a nossa programação. E daqui a pouco nós estaremos lendo mais manifestações de mais ouvintes. Irmã Elaine, como é que a irmã se sente ouvindo essas demonstrações de carinho de pessoas que eu acredito que foram impactadas e que ainda são impactadas pelo seu ministério, pelo seu trabalho? Irmão, eu me sinto muito feliz, porque eu entendo que Deus está cumprindo o propósito dele, né, na minha vida e na vida de tanta gente.
Quando eu fui para o Maranhão fazer um trabalho lá, acho que uns 2, 3 anos atrás, eu fiz um seminário para professores, né? E aí, quando terminou o seminário, todas as professoras foram lá na frente para receber o certificado. E o obreiro da igreja foi lá na frente também, agradeceu, falou que ele estava muito feliz, porque é muito importante a professora das crianças, né? E aí ele falou assim, inclusive, eu estou muito feliz que a minha professora de criança, quando eu era criança, da igreja, está presente hoje aqui. E eu queria chamar ela aqui na frente. Aí eu já fiquei olhando, né? Quem seria a professora do obreiro? Eu falei, Marlene Tuleu. Aí eu falei, nossa! E aí ele me chamou, ele era de São Paulo, e eu aquilo nunca mais esqueci. Eu falei, olha só, né? Nem lembrava, mas as pessoas lembram, né? As crianças lembram, né? Fico Demonstração muito de carinho. Isso é maravilhoso quando a gente vê isso, né, irmã Elaine? Especialmente a irmã que trabalha com criança. Criança é diferente de adulto, né? Inclusive, esses dias eu estava com alguns jovens da igreja em um determinado lugar, fomos a um restaurante, e de repente havia lá uma professora de um dele quando era criança. Criança assim, de repente, há 7 anos atrás, e ela o reconheceu, falou, você não está lembrada de mim não, fui sua professora na escola tal. Então a gente percebe que, vamos dizer assim, o mestre, a mestra, nunca esquece dos seus alunos, né? Verdade, é verdade. É que às vezes acontece que cresce, né, que nem no caso desse obreiro, ele cresceu, já casou, tinha filhos, foi para outro lugar, nunca mais vi, daí eu não me lembrava, né? É verdade, isso aí faz todo sentido, isso aí faz a grande diferença na vida da gente. Você pode continuar colocando seus comentários, a gente é só comentário chegando e daqui a pouquinho nós estaremos continuando lendo nossos comentários. Neste momento nós vamos para o nosso breve intervalo, vamos ouvir uma música que eu acho que tem a ver com o ministério infantil, Havemos de Colher. O trabalho missionário com crianças é uma semente, e essa semente, quando é bem plantada, depois a gente vê a colheita. Vamos ver então a equipe de louvor cantando a música Havemos de Colher. Você pode deixar os seus comentários se você teve uma professora de crianças que impactou a sua vida, que fez a diferença na sua infância. Coloque quem aí, a gente quer ter o prazer de citar aqui no nosso programa. Você também que foi impactado também pelo ministério da irmã Elaine Tuleu, você também pode colocar e nós vamos continuar batendo esse papo gostoso aqui sobre evangelização infantil. Neste momento, então, vamos ouvir a música Havemos de Colher. Já já a gente volta. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Semeemos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Vamos, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos
havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Nesses abundantes havemos de trazer. O sistema Conectados com Deus de Comunicação tem chegado aos lugares mais distantes: América do Sul, América do Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar. A Bíblia é um dos livros mais antigos da história. Este livro chegou aos lugares mais distantes da Terra. Políticos, estadistas, reis e pessoas comuns foram levadas a Jesus e libertas das trevas. Faça o curso bíblico A Verdade Revelada totalmente grátis. Informações 11 977 78 96 86 ou enviemos uma mensagem pelo WhatsApp. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo Interativo, aqui pela Rádio Conectados com Deus, ouvintes que nos acompanham pelo site radioconectadoscomdeus.org, outros nos acompanham pelo aplicativo e também ouvintes que estão acompanhando a gente através do YouTube e Facebook. Hoje estamos com a presença da irmã Elane Tuleu, que é departamental infantil da ASPA, Associação Paulista, falando sobre esse assunto tão importante que faz parte da vida de muita gente, que é evangelizar crianças. Irmã Elaine, nós temos muitas pessoas participando, daqui a pouco a gente vai ler mais mensagens aqui. Agora, na sua visão, qual é o maior perigo para as crianças hoje em relação à vida religiosa? Dentro da sua visão, dentro do que você vê do nosso mundo hoje, qual que é a maior ameaça para as crianças? Irmão, eu acho que o maior perigo é as crianças não conhecerem a Jesus. Hoje, muitas vezes, as professoras, agora já estão mais instruídas, mas antigamente se usava muito o período que estavam com as crianças para pintar desenho, para cantar musiquinha, apenas para não incomodar os adultos que estavam na igreja. Isso faz com que as crianças não conheçam a Jesus, né? Então, o maior perigo é não conhecerem a Jesus. Religiosamente falando, não adianta vir na igreja, não adianta ler a Bíblia, não adianta cumprir os mandamentos, se não conhecer a Jesus. É um conhecimento prático, diário, ali de todo dia. É conversar com Jesus, é ter amizade com Ele, é ter respostas às suas inquietações, né? Então, apresentar a Jesus para as crianças dessa forma é a maior dádiva que ela pode receber. Então, eu acredito que o maior perigo hoje é não conhecer a Jesus, né? Jesus é o maior amigo que nós temos. Não adianta nada estar na igreja, cantar, ler a Bíblia, se você não conhecer o autor da Bíblia, né? Esse é o meu ponto de vista. Irmã Elaine, isso é muito interessante, porque a gente percebe hoje, nós percebemos que existem muitas coisas atrapalhando a vida das crianças. As crianças, elas podem conhecer a igreja, elas podem conhecer a doutrina da igreja, mas existem crianças que não conhecem o Jesus da igreja. E quando elas não conhecem o Jesus da igreja, vamos dizer assim, o cabeça da igreja, que é Jesus, então às vezes algumas são doutrinadas, algumas conhecem a igreja, algumas conhecem os princípios da igreja, mas não conhecem o Jesus da igreja. Será que isso também não é algo que tem levado muitas crianças a se afastarem por não conhecer aquele que é o autor e o consumador de nossa fé?
Irmão, isso é muito importante. Eu penso que hoje a igreja já está despertando para esse trabalho. Eu vejo um despertamento de uns 3 anos, 4 anos para cá, um despertamento muito grande. Sempre teve o trabalho com as crianças, mas hoje em dia eu percebo que a igreja está começando a aceitar e se envolver. Porque o professor das crianças tem muito trabalho. Eu acredito que é um dos que mais trabalham na igreja. Porque se ele for um bom professor, né, se ele seguir direitinho aquilo que a gente ajuda, instrui, eu acredito que é um dos maiores trabalhos, porque ele tem que preparar todo o material, ele tem que estudar muito bem a lição das crianças. Às vezes um professor passa para mais de uma turma, então são várias lições que ele tem que estudar, né? Existem os trabalhos que fazem pós-igreja. Então, o professor que se envolve com as crianças, que conversa com elas fora da igreja, né? Que levam as crianças para conhecer melhor a Jesus. Por exemplo, nós temos um WhatsApp, um grupo que a esposa do irmão do obreiro Emílio Devay montou, que é sobre o ano bíblico infantil. Então, todos os dias a gente grava áudio do ano bíblico infantil. Isso já tem 1 ano e meio. E então elas ouvem o ano bíblico e elas têm um desafio a cumprir ali. Responder a uma pergunta que tem a ver com aquele dia, com o texto daquele dia do ano bíblico. E aí depois acrescentamos aí uma meditação infantil, onde também fala sobre a Bíblia e depois uma história da Bíblia. A gente também falou da história dos pioneiros, e aí tem atividades para elas resolverem, tirar foto e colocar no grupo. E isso tem feito muito bem espiritualmente para as crianças. Os pais têm tido assim boas respostas para a gente, dão boas respostas, né, da participação. Então, é importante esse trabalho, não só naquele momento da igreja, que são 40 minutos, 50 minutos, mas um trabalho feito na semana, para a criança, para ela poder interagir com a igreja e conhecer melhor a Jesus, né? Antigamente não existia isso, então a criança era obrigada a ir na igreja, e aí quando ela tinha uma idade de 13 anos, 14, ela saía, porque não tinha uma continuidade, não tinha um trabalho para adolescentes, não tinha um trabalho para jovens, então as crianças se desestimulavam e saíam, né? Nós percebemos, irmã Elaine, que no passado não existia um trabalho de base. Então, ou seja, a criança ficava apenas ali na escolinha, e no passado talvez as lições não eram tão estruturadas como são hoje. De repente os professores também não eram tão preparados e capacitados. Nós não tínhamos o ministério da ESIR hoje, que é um ministério que está em crescimento. Hoje as crianças, eu tenho minha filha de 2 anos, vai fazer 3, ela já fala ESIR, desde fala, papai, quero ir para ESIR, quero ir para ESIR. Então, nós percebemos que hoje existe um trabalho de base, as crianças sabem que ir para ESIR é bom, ir para ESIR é legal, porque lá elas ouvem histórias da Bíblia, lá elas confraternizam com os amiguinhos. Então nós percebemos que hoje existe um trabalho de base. Agora, irmã, hoje nós temos na mídia jogos, desenhos animados, tanta coisa, e muitas vezes alguns pais estão desatualizados, as crianças estão assistindo coisas, estão jogando coisas, e alguns pais estão desatualizados. Tem pais que colocam lá o aparelho de televisão dentro do quarto da criança, deixa a criança lá, vai dormir. E qual é o perigo dos pais estarem desatualizados referentes aos grandes perigos que a mídia apresenta para todos, especialmente para as crianças? Sim, deixa eu só comentar uma coisinha aqui sobre o que o irmão falou. Olha, irmão, eu acredito que esse trabalho já existia, esse trabalho de base. Não existia a ESIR como existe hoje, mas existia. Em 1990, já começamos a fazer os primeiros treinamentos para as departamentais das associações. E o mesmo treinamento que eu dava em 1990 é o que eu dou hoje. Claro, tem algumas coisinhas a mais que a gente vai acrescentando, mas a base é a mesma.
O que eu acredito que mudou é o interesse da igreja nesse departamento. Porque quando a igreja se interessa, ela ajuda o professor com material, ela ajuda com o professor com ajuda humana, né? Um que vai lá ajudar a cantar, outro que vai lá ajudar também a ser professor, não é só uma pessoa. Antigamente era aquela professora que gostava e ficava só ela cansava também, né? Então eu acredito que existia um trabalho, mas um despertamento faz pouco tempo. O trabalho já existia, já cantava igualzinho, já aprendia igualzinho, só que hoje em dia nós vemos um despertamento dos professores, dos pais e da própria igreja. Respeita-se mais. Quando a gente fala, vamos fazer um treinamento na igreja, a igreja abre as portas, faz a propaganda, ajuda com o alimento, né, para os professores poderem passar o dia na igreja. Então a gente vê um envolvimento maior, e isso é perfeito, né? Eu acho que isso ajudou muito a melhorar essa situação. Agora, quanto aos jogos, olha, irmão, os desenhos animados, eles são recursos tecnológicos ou ferramentas educacionais que elas podem estimular para o bem ou para o mal, né? Nós vamos pensar, por exemplo, um dos primeiros recursos que a humanidade teve foi a fala. As crianças ouviam e só, né? Isso lá na época de Abraão, né? Se ouvia, então o pai contava de pai para filho as histórias. Esse era um recurso que existia, a fala. Depois nós tivemos alguns recursos didáticos, né, que apareceram. Eram os materiais do dia a dia, as flores. Jesus fala muito, né? Ele conta uma história e mostra as flores, mostra as aves do céu, né? Então já começam a utilizar coisas do dia a dia, recursos do dia a dia para ajudar nisso. Depois também apareceram os desenhos representativos, né, nas pedras, desenhava com carvão, desenhava com terra, né, começaram a ter outros recursos também. E assim foi indo até chegar os livros, né? Então os livros eram o recurso didático que eu tinha na minha época. Eram os livros, e ali tinha o desenho, ali tinha as coisas escritas, e a gente via. E depois surgiu até os slides, né? Eu lembro, por exemplo, que eu era criança e eu assistia na igreja o filme, era o Floco de Neve, né? Então mostrava da ovelhinha que fugiu, e o pastor ia atrás. Nossa, aquilo era o máximo, a gente assistia um filme, né? Então eram recursos de slide. Eu lembro que as igrejas tinham aquele que ia passando os slidezinhos, né? Eu lembro dessa época. Então, já foi aparecendo isso. Aí, na década de 70, surge o computador, né? E o computador aí revoluciona bastante esses materiais de tecnologia, né? Sempre a educação quis utilizar todos os recursos que tivesse possíveis ali como ferramentas educacionais. Mas Satanás, ele usa essas ferramentas com muito mais eficácia do que a gente, né? Ele usa com mais sabedoria, né? E a gente não. Então, ele não só faz assim, ele não só tira a atenção das crianças das coisas de Deus. Não, ele mata as crianças. A gente viu aí recursos tecnológicos no WhatsApp, que as crianças eram estimuladas a cumprir desafios até o suicídio, né? Isso foi real, aconteceu aqui. Então, a gente viu crianças que se mataram por conta do recurso tecnológico, né? Então, a gente tem que aproveitar o recurso tecnológico para o nosso bem. Por exemplo, existem já desenhos animados, eu assisti alguns, da história da Ellen White, né? Videozinhos da história da Ellen White em desenho animado. Existem desenhos animados bíblicos, né? Existem jogos bíblicos para jogar no computador, jogos bíblicos mesmo. Então, assim, existem as mesmas coisas usadas para o bem, mas, às vezes, os pais não têm aquele trabalho de ir atrás para ver o que é bom e põem qualquer coisa. Então, isso é muito perigoso. Por exemplo, jogos de computador, né? As crianças têm acesso a jogos de computador graves, como GTA, que mata a polícia, mata não sei quem, parecem muito reais. Tem o Peppa Pig, que é uma porquinha.
E a gente usa, as crianças usam bem pequenininhas, 1 ano, adoram a Peppa Pig. E lá na creche que eu trabalhava, aqui na prefeitura, foi proibido Peppa Pig. E aí eu fui ver por quê, porque eu não assisto esses desenhos. E aí fui ver, a Peppa, ela responde os pais, ela trata os pais muito mal, ela grita com os pais. Então a própria escolinha, ela proibiu a gente de passar o desenho do Peppa Pig. Mas muitos pais, desenho infantil de criança, e põe ali a criança para ficar na frente da televisão ou do vídeo, que seja, do celular. Eu vejo muita mãe que dá o celular, né? A criança fica ali olhando o desenho, mas sem critérios, sem observar o que a criança está vendo. Nós temos aí um muito conhecido que chama Padrinhos Mágicos. Gente, Padrinhos Mágicos é muito difundido, as crianças têm mochilinha, tem roupinha dos Padrinhos Mágicos, mas os Padrinhos Mágicos são um desenho que eles tratam os adultos como idiotas. A criança sempre vence o pai e a mãe, ela engambela o pai e a mãe acredita, são totalmente idiotas, bobos na mão das crianças, sabe? E aí os pais não percebem isso, não tem essa preocupação de assistir primeiro, pegar uma informação com o professor, da escola mesmo, eles estão instruídos a tudo isso, né? Então é importante a gente ter a iniciativa de pesquisar. Existe a indicação de idade nos filmes, nos desenhos, nos jogos, né? Que é a classificação indicativa. Pelo menos isso, porque o que a gente vê é que as crianças pequenas jogam GTA, que é para maior de 18, e as crianças jogam, sabe? E eu lembro quando meus filhos estavam na idade aí de 8, 10 anos, mãe, deixa a gente ter um videogame, não era videogame, era PlayStation, né? PlayStation. Eu falei, mas que jogos vocês querem jogar? Tem hoje, o meu amigo joga, o meu fulano joga. Aí eu falei, eu vou ver que jogo tem. E comecei a estudar, e eu não deixava eles jogarem nada. Eu falei, mãe, mas esse jogo não tem graça. Aí eu falava assim, ó, se não tem graça, a gente não compra, então, o jogo do PlayStation, né? Eu não compro o PlayStation. E aí, então, tá bom, então pode ser esses. E aí eu escolhi, eu assistia todos primeiro na escola, que a escola tinha os jogos, né? Escola da prefeitura. E aí eu escolhi o que eles podiam. Então, eram desenhinhos bem simples, joguinhos bem simples. Porque a criança tem isso, ela vai gostar disso. Agora, se você põe outra coisa, ela vai gostar de outra coisa como alimento. Se você dá para a criança tudo sem açúcar, ela gosta da comida. Mas a partir do momento que você põe o açúcar, ela vai querer tudo com açúcar, não é? Então, assim, a gente que educa os nossos filhos naquilo que é melhor ou que não é melhor. Por isso tem que ter muito cuidado. Eu assim, aconselho muito aos pais. Eu sei que os pais trabalham, que dá trabalho educar. É muito mais fácil castigar do que educar. Então, se você quer educar, tenha tempo, paciência de ouvir o seu filho, de ver o que ele está vendo, de pôr limites de horário, de pôr limites do que ele pode ou não. Parece meio chato, mas não é chato. É preservação da vida do seu filho. Porque a vida espiritual nada mais é do que a vida. Que o Cristo vai voltar. Se você não educou na vida espiritual, ele vai ficar. E se você quer o seu filho, você quer ver o seu filho sendo coroado por Jesus, tem que ter esse trabalho, né? Seu filho não é seu, é de Deus, né? Nós estamos para administrar. Então nós percebemos, pelo que a irmã Elaine acabou de dizer, sobre a grande preocupação que nós precisamos ter com os nossos pequenos. Então, gente, o que acontece? Às vezes, nós achamos que as crianças são adultas. Às vezes, nós achamos que as crianças têm capacidade própria para escolher as coisas, e não é tão bem assim. A criança, ela não tem a mesma maturidade que um adulto tem. A criança, Deus colocou os pais como instrutores, como os tutores. E como diz Provérbios 22:6, a gente tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Então, por exemplo, a criança quer fazer uma coisa errada, o papai tem que dizer, filhinho, olha, isso aparentemente é legal, é interessante, e proporcionar algo diferente, algo melhor para as crianças. Inclusive, irmã Elaine, muitas vezes
Proibir é fácil, mas educar é difícil. Existe até um texto do Espírito de Profecia que diz assim, que antes de proibir, desprovei. Então, ou seja, os pais precisam prover para os seus filhos algo que ocupa o lugar. Às vezes tem pai que dá revolvinho para a criança, mas ele deve, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, às vezes meus tios, a minha avó, chegava e dava aquelas arminhas de brinquedo, aí meu pai dizia assim, olha, vamos fazer uma troca. Ele ia lá, comprava um outro presente, uma outra coisa, fala, meu filho, é o seguinte, olha, vamos fazer uma troca, eu comprei isso aqui pra você, então você vai me dar de presente essa arminha aqui e eu vou te dar essa bola aqui, por exemplo, combinado? Combinado. Então os pais precisam aprender a fazer essa negociação com as crianças, não é mesmo, irmã Elaine? É isso mesmo. É muito importante os pais terem essa dedicação de procurar o que é melhor para o filho, estar atento, estar ali vivo, ver o que o filho está fazendo, quem é os amigos dele, quem são os amigos da criança, o que ela está ouvindo, o que ela está vendo. É importante para a vida da criança, a vida espiritual, né? Para quando Jesus voltar, a gente possa dizer assim, Senhor, eis-me aqui com os filhos que me deste, né? É muito solene isso. Inclusive, irmã Elaine, a gente sempre diz que as crianças são o futuro da igreja. A gente sempre diz que os jovens são o futuro da igreja, né? Então, não quer dizer que esse termo está errado. É claro, os jovens, as crianças, eles são o futuro da igreja mesmo. Apesar de amanhã eles não vão ser mais crianças, mas eles vão ter um futuro dentro da igreja, eles vão poder ocupar cargos importantes na igreja, vão poder ajudar a igreja, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente às vezes quer colocar as coisas tão lá para frente e nós acabamos nos esquecendo do presente. Então nós precisamos cuidar das crianças hoje, nós precisamos proporcionar ferramentas para que elas sejam evangelistas hoje. Se a gente não planta nelas o desejo de servir a Jesus, o desejo delas serem missionárias, o desejo delas expandirem a verdade para outros territórios, se essa semente não for plantada hoje, amanhã será muito mais difícil fazer delas crianças missionárias, não é mesmo? Irmão, é assim, nós não cuidamos dos jovens pensando assim, vamos cuidar dos jovens porque ele é o futuro do idoso. A gente não pensa isso, a gente cuida do jovem para que ele se desenvolva enquanto jovem, que ele aprenda coisas e tome decisões enquanto jovem. A criança também é a mesma coisa, ela deve ser cuidada para que ela aprenda coisas e tome decisões enquanto criança, não quando ela crescer, né? Se fosse certa essa frase, a criança é o futuro da igreja, nós teríamos uma igreja com um número quadriplicado, né? Porque estaríamos cheios de gente, já que elas foram o futuro, então ia acrescentando, mas não é bem assim. A gente sabe disso. Por quê? Que ela não é evangelizada certinho, e depois ela não tem uma continuidade quanto adolescente, aí ela sai da igreja. E muitas vezes é também a permissividade dos pais. Eu tive A irmã Elaine está falando aí sobre quando os pais permitem muitas coisas, não é isso? Às vezes dão muitas concessões para as crianças. Os pais muitas vezes dão jogos para as crianças e isso atrapalha grandemente a vida delas. Os pais às vezes são muito... A irmã Elaine acabou de usar uma palavra muito interessante aí sobre que os pais, às vezes, eles acabam sendo muito... Eu me esqueci do termo correto que a irmã usou aí, mas em outras palavras, os pais acabam cedendo demais para as crianças e acabam se esquecendo que isso está atrapalhando o desenvolvimento delas. Alguns pais, por exemplo, colocam o celular para a criança, dão o celular na mão da criança. Não, tá dando muito trabalho para ela ficar menos agitada, aí dá um celular. E a criança, ela entra onde quer, onde não quer. Então nós percebemos que às vezes os pais eles dão muita trela para a criança e se esquecem que elas ainda estão se desenvolvendo, elas ainda estão adquirindo maturidade.
Deus colocou os pais para darem a direção, darem o mapa para elas. Elas não sabem entrar nesse mundo sozinhas. Elas precisam ser guiadas, né, irmã Elaine? Quando meus filhos eram adolescentes, que eu estava começando a falar, né? Aconteceu de, claro, quando chega nos 13, 12, 13 anos, eles não querem ir na igreja. Eles querem ficar em casa, eles já começam a ter uma outra postura, né? De adolescente, essa coisa de criança e tal. E eu levava. Mas aconteceu que 2 amiguinhos dos meus filhos não foram na igreja. E aí eu perguntei para a mãe, né? Cadê o fulano, né? Por que não veio? Ah, mamãe, tem que orar por ele não servir na igreja. Eu falei, mas mãe, ele tem 13 anos. Mas eu não vou trazer a criança obrigada. Deus não quer nada obrigado. Eu falei, não, a criança com 13 anos, ela não tem querer muito. Porque se você for pensar, diante da justiça dos homens, você é responsável pelo seu filho até os 18 anos. Se ele bater o carro, é você que vai responder. Você é responsável por ele. Então, diante de Deus também. A gente não pode deixar o filho em casa só porque ele quer. E essa irmã ficou chateada comigo. Ela falou, irmã, não é assim não. Deus não se agrada de que a pessoa venha na igreja obrigada. E eu falei, não, irmã, eu não penso assim. Eu acho que a gente tem que cultivar, trazer. E aqui a gente tem um ambiente acolhedor. Bom, essas 2 crianças que não estavam vindo à igreja, que os pais deixaram de ficar em casa sozinhos, estavam jogando na internet, né, enquanto os pais iam para a igreja. E eu falei, irmã, não sei como a irmã consegue vir na igreja adorar a Deus, deixando seu filho em casa. Eu não consigo imaginar eu vindo na igreja adorar a Deus, estar feliz, cantando, e meu filho lá, sabendo que meu filho está em casa transgredindo sábado. Então, aconteceu, essas 2 crianças que se tornaram hoje, são jovens, eles são ateus. Eles são ateus e eles eram alunos da escolinha, sabe? Eles não acreditam nem em Deus mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu passei por isso, do meu filho não querer ir na igreja. Não quero ir. E eu falava, filhinho, pega a sua... dava a camisa. Mãe, eu não vou ir. Olha, aqui tá a calça, filho. Não, eu não... Mãe, você não tá entendendo que eu não vou? Meu filho já escoveu os sapatos ontem, tá prontinho, tá aqui. Nossa, mãe, parece que a senhora não escuta o que eu tô falando que eu não vou. Eu falei, filhinho, você vai comigo sim. Não vai ficar sozinho aqui em casa. Ah, não, porque eu não vou. Eu falei, bom, então, se você não for, amanhã você não vai poder sair com seu primo, porque ele tinha combinado já de ir no dia seguinte com o primo dele passear. Ele falou, mãe, isso é chantagem. Eu falei, olha, pode ser, meu filho, deve ser esse nome mesmo. Deve ser chantagem, mas é o recurso que você está me dando. E ele foi muito bravo, ele pôs a camisa do contrário. Eu vou assim, então. Eu falei, você que sabe, se quiser ir na igreja com a camisa ao contrário, você que vai estar vestido. E ele foi tudo abotoado errado, tudo de qualquer jeito. Entramos no carro, ele saiu muito bravo, bateu a porta. E eu fui tranquila, claro que por dentro não estava tão tranquila, mas eu fui tranquila. Entramos no carro, fui dos hinos para tocar e tal. E minha casa até a igreja é 1 hora, né? E nesse caminho, passou uns 20 minutos, ele começou a conversar comigo de outras coisas, normal. Daqui a pouco estava cantando também. E quando a gente estava chegando, eu falei, mãe, me desculpa, eu estava muito nervoso. Desculpa, tá, mãe? Eu falei, não, filho, tá tudo certo. Nós vamos ter cuidado para não acontecer de novo, né? E tranquilo, entramos na igreja. Se eu tivesse cedido, ele tinha ficado em casa. E podia ser o primeiro de muitos sábados, né? Então a gente tem que ter a permissividade dos pais, que é permitir tudo. Tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado, não é brigar, mas é proporcionar momentos de reflexão. Mesmo que a criança ache que não, mas lá na frente ela vai entender. É o meu ponto de vista, né? Exatamente. Então os pais eles precisam direcionar. Inclusive existe um texto no livro Segredos da Família Feliz que diz assim, que enquanto os pais dormem, Satanás corrompe a mente e a alma dos filhos. Às vezes, em algumas situações, existe a questão da permissividade, né? E a questão da severidade em excesso. Então eu me lembro, por exemplo, de um menino que era adolescente e ele chegou em casa com um livro do Allan Kardec, por exemplo. E aí o pai pegou e assentou o cinto no menino. E naquele momento da criança nervosa, da criança estressada porque apanhou, aquela criança disse assim, quando eu crescer,
eu vou ler todos os livros do Allan Kardec. E quando aquela criança completou 18 anos, começou a ter a sua independência, a primeira coisa que ele fez foi comprar toda a coleção de livros do Allan Kardec e hoje, infelizmente, ele se tornou espírita. Então nós percebemos o que uma atitude dos pais pode causar nas crianças, irmã Elaine. Irmão, é muito sério isso que você falou mesmo. Sabe, é o princípio da educação. A gente fala nessas coisas pensando que já é normal pensar assim, mas não é, né? O princípio da educação tem que ser o amor. Tem que ser amor. A gente tem que ter amor. E se a gente tiver amor, a gente vai ouvir. Por que a criança trouxe esse livro? O que será que despertou nela? Quem será que deu? Por que ela está com vontade de ler? Né? Existem coisas que a gente tem que ter muito cuidado, carinho e amor, para que a criança possa crescer amando, porque ela tem que entender, o amor que nós damos reflete na criança quem é Deus. Se a gente é muito rígido demais, a criança entende que Deus é rígido, e ele não quer isso para ele. Se a gente dá amor, a criança entende que Deus é amor. Então, o princípio da educação sempre tem que ser amor. Educar os filhos com amor, como se você... A ética, o princípio da ética, né? É fazer no outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Você gostaria que te tratassem assim? Então trate ele. Você não gostaria? Então não trate ele. A criança, não é só porque ela é criança que ela não é um ser humano. Ela é um ser humano que pensa, que sente, que gosta ou que não gosta. E que toma suas decisões. Quando eu crescer, eu vou fazer isso. Né? Então a gente tem que ter o amor. Amor principal, acima de tudo, de todas as coisas, é o amor, né? É verdade, irmã Elaine. O amor é a essência de todas as coisas na nossa vida. Nós temos aqui também, vamos lá para algumas mensagens, gente. Chegando mensagem o tempo todo. Vamos lá. Temos aqui a mensagem da Edneia Araújo. Ela diz assim, olha, sou interessada da igreja, tenho uma filha de 3 aninhos e uma bebê de 7 meses. Fico aqui analisando de como iniciar, ajudar ela para ensinar os ensinamentos da Bíblia. Uma dificuldade para mim. O que a irmã teria para dizer para essa criança, para essa mãe, irmã Elaine? Eu acho que você pode, para começar com a criança, começar a contar histórias bíblicas. Existem muitos livros de histórias bíblicas que você pode contar. A criança gosta muito de escutar história, né? E as histórias bíblicas, elas encerram em si muitos ensinamentos para a vida. Como você tratar o seu colega, como você tratar o seu pai ou sua mãe, como você cuidar do seu irmãozinho. São coisas que acontecem na vida prática que a gente aprende através das histórias. E as histórias bíblicas contêm tudo isso, né? Então, eu acho interessante conversar com a professora das crianças da sua igreja para ela arranjar para você um livro de histórias bíblicas, né? Às vezes te passar dicas de filmes de histórias bíblicas para a criança. Isso vai ajudar bastante você na educação das crianças. Todos os dias, sente com elas, conte história, mesmo para o bebê. A bebê de 7 meses, ela entende, elas criam o seu caráter até os 4 anos. A partir dos 4, 5 anos, já vai ser, difícil para você mudar as características da criança. Então, até essa idade, ela entende, sim. Sentar junto todo dia, ler a Bíblia junto, falar com o Papai do Céu, né, cantar com elas. Isso vai ser muito bom para você criar ela nos caminhos do Senhor. Exatamente. Temos aqui também, irmã Helena, a mensagem eu acho que é Dara Nunes. Olha só o que a Dara Nunes fala aqui, eu também uso essa técnica, Elaine. Minha filha nunca mais disse que ficaria em casa. Se não fosse a igreja, teria benefícios cortados. E olha só o que ela diz mais aqui. Quando chega na igreja, fica tudo bem. Ela aprende e curte os amiguinhos. Então está aí esse testemunho. Temos aqui também a Edneia Araújo. Eu nunca fui na igreja com minha filha. Na minha cidade não tem igreja. Então temos aí que essa mãe, que alternativas essa irmã poderia usar, irmã Elaine? Hoje em dia nós temos o privilégio, né,
de nós termos aí aulas bíblicas infantis pela internet, né? O Conectados com Deus, no sábado, ele passa as lições das crianças, tanto do maternal quanto do PP, né? E a gente pode assistir as lições com as professoras ao vivo ali na internet. Então, isso é um privilégio que na minha época não tinha, né? Então, se você não tem igreja na sua cidade, assista com ela, né, a parte das crianças, porque existem muitos cultos online, mas que não tem a parte da criança passando. E a do Conectados passa, então é muito legal você assistir o do Conectados, porque você vai poder assistir junto com a sua filha a lição bíblica infantil, né? Isso é muito bom. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, inclusive, essa mãe também poderia, né, fazer um planejamento, pelo menos às vezes uma vez no mês, ir à igreja principal, numa programação especial, levar a criança para que ela não perca esse elo com a igreja, mas a base é feita dentro do lar, né? Estudar a Bíblia com a criança, tornar a Bíblia interessante, colocar Deus na vida dela, fazer ela ler a Bíblia, ler as lições da escola sabatina. Então isso é muito importante. Temos aqui também Robens Vieira, aqui em Rafar, São Paulo, ligadinho. Então tá, pessoal em Rafar tá ligadinho com a gente. Irmã Elaine, nosso tempo estourou, já tá para entrar um outro programa aí. Passamos um pouquinho do nosso horário. Eu quero agradecer a irmã de coração por haver compartilhado conosco esses conhecimentos tão importantes e auxiliando tantos pais aí que estão colocando as suas preocupações e que com certeza as instruções que foram dadas foram de grande proveito para todos os pais nesta noite. Amém. Eu que agradeço muito, só queria deixar dizer rapidinho, que diz que estudos que foram feitos que mostram que as crianças, as pessoas se convertem 1% antes dos 4 anos, 85% entre 4 e 14 anos, 10% de 15 a 30 e 4% após os 30 anos. Vamos ficar com isso para a gente ver que 85% das conversões elas podem ser realizadas dos 4 aos 14 anos. Vamos apostar nessa idade e trabalhar para isso. Que Deus abençoe todo mundo. Amém. Amém. Vamos neste momento então orar ao Senhor e eu peço à irmã Elaine que faça a última oração. Querido Pai que estás nos céus, muito grato estamos, Senhor, por estarmos neste momento reunidos, mesmo que virtualmente, com tantos irmãos, pais, professores, que querem aprender mais de como educar melhor as nossas crianças. Te pedimos, Senhor, perdão por tantas vezes que educamos errado, mesmo por não saber como fazê-lo, mas que nos ajude, Senhor, a que possamos daqui para frente termos a convicção de que Tu és aquele que nos ensina a melhor forma de educar as crianças. E que possamos encontrar no manual, que é a Bíblia, todas as respostas que necessitamos. Que abençoe as igrejas, Senhor, que possam também sempre ter coração nessa causa, nessa obra, e que nossa igreja possa triunfar junto com as crianças, que elas possam aprender da Tua palavra e assim possam crescer no Teu caminho e todos juntos possamos receber-te nas nuvens do céu. É o que eu te peço, pedindo uma bênção também por este programa, que Tu possa sempre estar com todos os ouvintes, que todos os seus lares possam ter a Tua companhia nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela irmã Elaine, pela sua participação. Deus abençoe ricamente o seu ministério e até o próximo encontro, se Deus quiser. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Daqui a pouco vai entrar o programa Saúde Total, segunda edição, na apresentação de Joilson Corte. E até o nosso próximo encontro. Todos tenham uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Cristo fui, eu estava sedento, pedi por água e Ele atendeu.
águas, meu mestre morreu. Tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Tenho sede, disse o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Agora há um rio que brilha como um cristal, descendo do trono do Pai. As suas águas transbordam a minha alma, trazendo graça, paz, vida e amor. Tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Tenho sede, disse o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Oh, eu tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Tenho sede, disse o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu.